E aí, galerinha, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade às nossas aulas. Então, mais um videozinho, né? Hoje tá a unidade 2, a apostilinha 2, no CA, no 6 lá, no CA, é o Oriente, Índia, China e Japão. O Oriente. Então a gente já vem falando das navegações, vem falando de África e outras situações que essa expansão marítima acabou proporcionando. E entre elas também está Índia, China e Japão. Então lá, quando as pessoas falavam que os portugueses estavam indo no caminho das Índias, os espanhóis, eram desses três países, né? Índia, China e Japão. Então o que era? Na verdade, o continente, então, especiarias do Oriente, né? Então, os europeus chamavam as terras do Oriente de Índias, então, como a gente já falou, eram compradas por genoveses e venezianos, que as revendiam em feiras europeias. Então, já tinham um contato com essas pessoas, né? No Oriente, no caso. Portugal se lançou em busca de novas rotas para o Oriente, organizando expedições pelo Oceano Atlântico. Então ali os preços muito altos, né? A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1553 encareceu ainda mais os produtos, tornando-os escassos. Então, após essa tomada dos turcos otomanos, os preços aumentaram mais ainda as especiarias, e com isso os portugueses se lançaram em busca de novas rotas para conseguir as especiarias no valor mais baixo, conseguir ter um lucro sobre elas, né? E a ideia era chegar nas Índias por rotas diferentes, né? Em 1498, Vasco da Gama chegou ao Oriente, contornando o continente africano. Vamos lá. Então ali, contatos comerciais entre os portugueses e o Oriente. A região conhecida pelos portugueses como Oriente era composta de territórios indianos, chineses e japoneses. Então essa é a ideia que eles tinham como Oriente, era essa ideia desses três países. Vamos começar aqui com a Índia. O sucesso da expedição de Vasco da Gama, que contornou o continente africano, chegou à Índia, motivou o rei de Portugal a enviar novas expedições ao Oriente. Então, com a expedição, o sucesso da expedição do Vasco da Gama, o rei de Portugal ficou todo animado e mandou outras expedições para o Oriente. Na segunda viagem ao Oriente, em 1502, os portugueses invadiram terras, usaram armas de fogo, construíram feitorias e forçaram alianças com os líderes locais. Observe as imagens de Calicut, né, e Goa, produzidas para obra Civitatis Orbis Terrae em 1572. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho de Calicut ali. Então ali temos Calicut. Calicut foi o local de desembarque de Vasco da Gama e de seus marinheiros na primeira vez em que os portugueses chegaram às Índias. Em 1498, no local estabeleceram-se meio a violência e forçaram o governante local a firmar uma parceria comercial com o rei português. Partindo de Calicut, os portugueses conseguiram explorar o extremo oriente e chegar também à China e ao Japão. A Índia eles tiveram mais facilidade para chegar, porque não encontraram tanto um exército, alguma coisa parecida que conseguisse segurá-los. Então eles conseguiram chegar num solo mais fácil, né? Conseguiram adquirir essas terras e uma negociação bem mais fácil do que a gente vai ver um pouco para frente, tá? China e Japão. Então aqui está uma imagem, né? Calicut.
Aqui. Vamos ver o Goa agora. A Goa um pouco também ali, faz parte da Índia. Essa é a imagem de Goa. Então ali, temos etapas da dominação portuguesa na Índia. Entrega de presentes ao governante indiano e tentativa de estabelecer relações comerciais. Então essa foi a primeira fase. A recusa do governante fazia uso da violência. Então, como ele se negou a fazer isso, o exército, os portugueses, os marinheiros, faziam uso da violência com o aprisionamento de pescadores indianos, o bombardeio de Calicut e a mutilação de marinheiros. Então, mutilavam marinheiros, ameaçavam, bombardeavam com os navios, a cidade de Calicut. Então, assassinato de opositores às relações entre Portugal e Índia. Então, quem era opositor a essas relações, eles matavam, assassinavam essas pessoas. Conquista de cidades, construções de igrejas e feitorias. Então, a Igreja Católica estava por trás disso, como a gente viu na expansão marítima, porque ela queria, claro, conquistar novos fiéis, porque ela estava em queda na Europa, essa crença religiosa do cristianismo, ela não do cristianismo, mas sim do catolicismo, porque com as reformas protestantes que a gente viu no bimestre passado. Aceitação por parte dos governantes indianos das alianças político-militares. Então, claro, depois a aceitação desses governantes que viram que a situação ia ficar cada vez pior, então era melhor aceitar as negociações e aceitar esses portugueses. As diferenças religiosas. Além de estabelecer rotas e comercializar a taxaria, as navegações tinham objetivos de expandir a fé cristã. Então foi o que a gente falou ali. Então a China, por que expandir a fé cristã? A Igreja Católica havia tal, protestante que eu acabei de falar. Quais as dificuldades em alcançar esse objetivo? A força do hinduísmo e do budismo na região. Então, por mais que é diferente de você chegar, como foi no Brasil, na colônia brasileira, onde tinha os índios e eles foram catequizando os índios, catequizando os índios, desculpa. Então, até porque os índios não tinham uma religião definida. Aqui já não, as pessoas já eram os hindus e os budistas, Então já tinha uma religião definida. Então era difícil para eles aceitar uma outra religião que não fosse a deles também. Quem era responsável pela expansão? Nas expedições, membros do clero celebravam uma missa assim que chegavam ao local. Com esse fim, jesuítas viajavam com comerciantes. Então os jesuítas iam para fazer esse trabalho de catequizar. E aqui temos a China. Na China, gente, territórios chineses eram chamados de Reino do Meio, por acreditarem estar no centro do mundo. Então eles achavam que a China estava no centro do mundo e por isso denominavam de Reino do Meio. Quando chegaram ao território chinês, os portugueses encontraram um reino diferente do que haviam encontrado na Índia. Observe as características desse reino. Então, característica: grande força militar, embarcações de junco, poder centralizado, invenções como papel, pólvora, bússola, pasta de escovar os dentes, fósforo, entre outros. Tratamento dos portugueses: tentativa de estabelecer relações diplomáticas sem uso de violência. Relações comerciais, portugueses frustradas, gerando comércio clandestino. Então, claro, a gente já vê a diferença com os portugueses chegaram na China. Porque como eles se depararam com uma força militar forte, vamos dizer assim, uma força realmente militar, não foi assim chegar e vamos fazer uma guerrinha com 3, 4 navios e acho que ia dar conta de ganhar essa batalha. Então eles viram que não dava para uma batalha sem tentar negociar. Porém, eles não tiveram sucesso nessa tentativa de negociar e começaram a fazer o quê?
comércios clandestinos, coisas escondidas. Então eles arrumavam algumas pessoas lá no reino, né, da China, que conseguia fazer um trambique com eles e fazer um comércio escondido. Produtos do comércio clandestino português. Os portugueses trocavam prata por produtos chineses, como seda, porcelana, pólvora, ópio. Ópio era uma droga naquele período e era muito usado, e almíscar, etc. Então essa é um pouco da China. E ali o Japão. O Japão, os portugueses eram chamados de Nambanjin, bárbaros do sul, pelos japoneses, né? O Japão no século XVI, os senhores de terra, os daimyos, estavam em guerra e o poder do imperador, dos shoguns, estava enfraquecido. Portugueses se aproveitaram desse conflito e comercializaram armas de fogo em troca de prata, cobre, lacra, porcelana e pedrarias. O Japão do século XVII, com o fim das disputas internas, o cristianismo foi proibido e o isolamento japonês foi determinado. Então ali, o cristianismo foi proibido porque o budismo e outras religiões eram muito fortes naquela região, como a gente falou. Outros reinos europeus, como Espanha, Inglaterra, Holanda, passaram a organizar expedições marítimas com o objetivo de realizar comércio com o Oriente. Aí depois que conseguiram descobrir as rotas, né, vários desses países, Espanha, Inglaterra, começaram a fazer expedições também para tentar obter lucro, né, gente? Vamos também ganhar alguma coisa, pega um pedaço, uma fatia desse bolo, né? Uma fatia dessa pizza, todo mundo queria. Então várias expedições começaram a ser organizadas. Então Portugal tinha até pouco tempo, ela tinha ainda colônia, né, na Índia. E no LDs vamos pegar um pouquinho mais explicado, mais detalhado todo esse processo. Então assim, gente, a gente fica por aqui nesse conteúdo também, falando sobre Índia, Japão, né, que é as Índias, nessas navegações, nessa expansão marítima. Então eu peço que vocês leiam, façam exercício dessa apostila, façam exercício do CA. Terminou, vai lá para o LD, faz exercício do LD, dá uma lida no LD, tá? Eu acho interessante porque sabe que em sala a gente trabalha com o LD, nos dias normais, agora com essa pandemia. Então a ideia é fazer um resumo, então eu estou usando o CA, mas o LD ele é bem mais abrangente nessas informações mais detalhadas, tá? Então beleza, meus queridos, até a próxima e fique com Deus.